Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, a terceira parte da nossa aula, Desenvolvimento e Aprendizagem do Jean Piaget. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal aí, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora a gente vai para a terceira e última parte aí de Desenvolvimento e Aprendizagem. Meu Deus do céu, gente, que aula carniça! Que matériazinha difícil aí, mas vamos lá, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com vocês. A relação entre desenvolvimento e aprendizagem está presente, ainda que de forma implícita, nas diferentes teorias psicológicas que se ocupam em estudar o pensamento, o comportamento e o psiquismo humano. Ou seja, pessoal, tem teorias psicológicas aí, todas as que buscam trabalhar o comportamento, o pensamento, a psique, todas elas têm umas que explicitam um pouco mais a relação do desenvolvimento e aprendizagem, tem outras que um pouquinho menos, mas ainda aquelas que não se apegam tanto a esse tema, todas elas trabalham o desenvolvimento e aprendizagem de alguma forma. Tá? Então eles estão presentes aí em todas essas teorias que trabalham comportamento, pensamento e a psique humana. Inicialmente, o Jean Piaget ele propôs estudar o processo do desenvolvimento e não da aprendizagem em si. Na perspectiva piagetiana, o outro polo desta relação, ou seja, o objeto do conhecimento, refere-se a um meio genérico, que engloba tanto aspectos físicos como sociais. Então, assim, por que o Jean Piaget ele procurou trabalhar o desenvolvimento e não a aprendizagem em si? Porque a aprendizagem é uma coisa muito singular. Ela depende ali de um professor, ela depende de um material, ela depende de qualquer coisa externa para que se adquira o conhecimento gradativo, né? Ou seja, cada aprendizagem ali gera um conhecimento, uma parte do conhecimento. Já o desenvolvimento não, ele é uma coisa mais complexa, porque como ele parte de dentro do ser humano, ele envolve questões motoras, questões físicas, questões sociais. Olha, ele envolve muitas coisas, então o Jean Piaget achou muito relevante, bem mais relevante trabalhar o desenvolvimento do que o desenvolvimento do pensamento e não a aprendizagem em si, tá? É, o outro polo dessa relação, né, na perspectiva dele, é que o objeto do conhecimento, porque ele refere-se a um meio genérico, ou seja, assim, pessoal, ele refere-se a uma coisa é, que depende de aspectos físicos, sociais, e não é tanto assim, como que eu posso dizer, não tem aquela mesma importância que o desenvolvimento para o ser humano, tá? Então a criança, ela age sobre o objeto, mas ela não tem necessariamente que ter esse contato, o objeto não tem esse papel fundamental, assim, né, que mereça, assim, como que eu posso dizer, que merecesse, segundo Jean Piaget, que merecesse assim, um estudo mais aprofundado. Por isso ele se aprofundou no desenvolvimento, deixou a aprendizagem e o objeto do conhecimento, que é um terceiro polo aí dessa relação, ele procurou deixar um pouco de lado ali, trabalhar, mas não focar, jogar toda a responsabilidade, jogar toda como que eu posso dizer, todo o mérito em cima desses objetos, e sim em cima do desenvolvimento. As estruturas mentais funcionam classificando e ordenando a experiência. Esse funcionamento é condição de extrema importância para o ato de conhecer, aprender ou atribuir significados. A construção do conhecimento é uma conquista do homem que se realiza através da ação. Então, assim, pessoal, eu tenho que ler mais um textinho aqui, aí eu já explico. Quando a criança descobre que a soma de um conjunto é independente de ordem espacial dos elementos, ela está abstraindo o conhecimento da sua própria ação e não dos objetos. De um sistema de ação ou operações de nível inferior, o sujeito abstrai certas características que permitem a reflexão sobre ações ou operações de nível superior. O conhecimento provém das ações que o sujeito exerce sobre os objetos. Então, assim, pessoal, Jean Piaget descobriu que as estruturas mentais elas funcionam classificando e ordenando a experiência. Então, quando a criança, por exemplo, você dá ali, você pega, dependendo da faixa etária, você dá ali um número de pecinhas e aquela criança forma ali um quadrado com aquelas pecinhas. Né? Para ela, ali tem uma quantidade. Aí, se você falar assim, agora forma um círculo. Quando ela formar um círculo, vai sobrar pecinha. E aí ela vai dizer assim, ah, nossa, tem mais pecinha agora, mas não é que tinha mais pecinha, o círculo, quando você vai formar ele, ele vai realmente gastar menos pecinhas. A menos que a criança tente formar um círculo maior, aí ele vai gastar mais pecinhas. E aí vai ficar um buraco no meio. E ela vai dizer assim, olha, diminuiu as pecinhas. Porque para ela, independente da forma que ela monte, um triângulo, um círculo, um quadrado, aquelas pecinhas tem que montar e ficar perfeito. Ela não entende essa questão ainda da quantidade. Quando a criança passa a perceber isso, que independente da forma que ela põe, a quantidade de pecinhas é a mesma,
E se sobrar é porque o círculo gastou menos ou porque o círculo gastou mais, por isso que faltou pecinha. Então, quando ela passa a adquirir esse conhecimento, ela está abstraindo o conhecimento da sua própria ação. Ou seja, ela está agindo sobre o objeto e está percebendo ali, tá abstraindo o conhecimento, ela está percebendo que aquilo ali, conforme ela modifica a ordem, as quantidades de pecinhas é a mesma, mas vai sobrar pecinha ou vai faltar pecinha. E isso não ela não está abstraindo o conhecimento a partir do objeto, mas a partir da própria ação dela. Tá? E segundo o Jean Piaget, o conhecimento ele provém das ações que o sujeito exerce sobre os objetos, e não do objeto em si. Na concepção de Piaget, o problema está estreitamente vinculado ao problema da aprendizagem. Aprender é saber, fazer e conhecer e compreender e conhecer. É compreender a situação distinguindo as relações necessárias das contingentes. É atribuir significado às coisas considerando não apenas os aspectos explícitos do fenômeno, mas também o implícito, o possível. Então, assim, na concepção do Piaget, pessoal, um problema ele está vinculado diretamente com o problema da aprendizagem. Por quê? Porque aprender, pessoal, é saber, é realizar, é modificar, é transformar um objeto, é compreender a situação daquilo e distinguir as relações que elas são necessárias daquelas que você pode aprender, mas que não necessariamente são essenciais. Tá? Então, aprender é atribuir significado às coisas, né? Considerando não apenas aquilo que está explícito, mas aquilo que está implícito também. Tá? Então, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo lá, você pega o cubo mágico, né? O que você aprendeu sobre ele? Ele é quadrado, né? Aquele cubo mágico maldito que a gente nunca conseguiu resolver. O que ele é? Ele é quadrado. Se você agir sobre ele, começar a girar, você vai perceber uma coisa, que aquele quadrado ele é feito de vários quadradinhos. Então, aquilo não está explícito. Quando você pega um cubo mágico e olha ele, aquilo não está explícito. Né? Você olha lá, tá amarelo de um lado, branco do outro, vermelho do outro, azul do outro. Quando você olha aquilo ali, ele não está explícito, ele só está... Você só vê ali, o que está explícito? As cores e a forma, o quadrado. Quando você começa a girar ele, você descobre que aquele cubo mágico, aquele quadrado, ele é formado por vários quadradinhos. Isso estava implícito, porque quando você segura ele na mão, você não vê. Claro, né? A gente, vamos supor aqui, você vê ali, você sabe que tem um monte de quadradinho, mas vamos supor a criança, né, que está com uma faixa etária ali, se ela olhar em si, ela vê só um quadrado pintado. Então, quando você começa a girar ele, a criança começa a perceber que tem vários quadradinhos formando aquele quadrado grande. E conforme ela começa a girar, aquelas cores elas começaram a se desfazer e viraram microcores. Cada quadradinho com uma cor diferente, que ela nunca mais vai conseguir voltar na posição normal, né? Mas está ali. Então, o que acontece, pessoal? Aprender é atribuir significado às coisas. Não apenas essas coisas estão explícitas, mas qual o significado de você girar um cubo mágico e misturar as cores? Bom, primeiro significado é que você misturou as cores. Segundo significado, tentar trazer de volta ao normal. Tá? Então, aprender é atribuir significado às coisas, considerando não apenas o explícito, mas o implícito. Por exemplo, se você pegar aqui uma coisa, vamos transformar isso aqui numa coisa ilógica. Um copo d'água, né? Você está vendo aqui que tem água dentro. Ó. Mas a criança, o bebezinho ali, por exemplo, ele não vê que tem água, porque principalmente que a água é transparente. Então ele olha um copo. O copo está explícito, a água está implícita. Então quando você bebe água, eu vou aproveitar para beber que eu estou com sede. Quando você bebe água, você teve noção do que? Do implícito. Opa, tinha uma coisa dentro dele aqui, ó, que gostoso que foi, bebi água, melhorou. Então assim, quando você aprender, você precisa descobrir aqueles significados ali acerca do que também está escondido dentro da coisa. Uma caixa, por exemplo, uma caixa é linda, né? Ah, olha que linda, a caixa toda decorada. Quando você abre ela, o que tem dentro? Aquilo está implícito, você não está vendo para o lado de fora. Tá? Então você tem que agir sobre o objeto. Isso, na concepção de Piaget, é aprender, atribuir significado não apenas do que está explícito, mas também do que está implícito. Gente, que aula chata, não vejo a hora que acaba, gente. Que teminha que me matou, viu? Eu fiquei até uns dias aí sem gravar, porque essa terceira aula não saía por nada. Piaget distingue a aprendizagem da maturação. Piaget distingue a aprendizagem de maturação, que é baseada em processos fisiológicos, e distingue a aprendizagem de conhecimento, pois o conhecimento é a soma de coordenações. Já o conceito de aprendizagem são as contribuições provenientes do meio externo. Dessa forma, Piaget diferencia a aprendizagem do processo de equilibração, que regula o desenvolvimento dos esquemas operativos de acordo
com as contribuições internas ao organismo. Toda aprendizagem pressupõe a utilização de um sistema lógico ou pré-lógico capaz de organizar as novas informações. Então, assim, por que ele distingue a aprendizagem de maturação? Aprendizagem de maturação, por que ele distingue ela da aprendizagem de conhecimento? Porque a maturação, pessoal, ela é baseada no fisiológico. Então, assim, a aprendizagem de maturação, na verdade, ela está ligada ao desenvolvimento biológico da criança, tá? Ela é uma coisa da criança, que a criança vai desenvolver gradativamente. E a aprendizagem de conhecimento é o que? Aquela que depende das coisas externas para que ela aconteça, né? A gente já falou isso aí bastante na outra aula, e acho que no começo dessa aula também. Dessa forma, Piaget diferencia a aprendizagem dos processos de equilibração, que regula o desenvolvimento dos esquemas operativos de acordo com as contribuições internas. Então, o desenvolvimento, ele parte do interno, gente, da criança, e ele vai adquirindo aquela maturação e adquirindo conhecimento através disso. E a aprendizagem, gente, ela não está ligada a equilíbrio nenhum, porque ela depende de coisas externas, tá? Então, aqui embaixo está escrito: toda aprendizagem pressupõe a utilização de um sistema lógico ou pré-lógico. Então a aprendizagem ela depende de algo externo ali, de uma informação nova para que ela aconteça. E o desenvolvimento não, ele é do ser humano. Ele se desenvolve simplesmente porque ele se desenvolve. Você nasce pequeno, logo você cresce, não é assim? Então assim, o desenvolvimento ele é uma coisa gradativa do ser humano. O ser humano não precisa fazer nada para se desenvolver. Ele vai se desenvolvendo gradativamente, automaticamente. E a aprendizagem vai contribuir com as informações externas para que esse desenvolvimento se acelere, aconteça de uma forma mais acelerada. Tá? Mas a aprendizagem, ela necessita aí de coisas externas, de informações externas. E o desenvolvimento não. A criança não precisa necessariamente fazer nada para que ela se desenvolva. Ela vai se desenvolvendo sozinha. O sistema de equilibração coloca-se como elo de ligação entre desenvolvimento e aprendizagem. Gente, tem muita gente que pensa que elo de ligação é errado. Não é. Elo é um aro. É um aro de madeira, de ferro, de plástico, é um aro. Agora, um elo de ligação é o quê? É um elo que ele não está solto, ele está ligando uma coisa à outra, tá? Então, elo de ligação não está errado, tá certo. Elo é um aro. Elo de ligação, ele liga uma coisa à outra, tá? Senão, é só um aro jogado. Você pega, por exemplo, ó, essa aliança aqui, ó, né? A aliança é só um elo. Mas, ó, se essa aliança, se eu pegar, ó, as duas partes da minha mão aqui, ó, e segurar a aliança, ó, essa aliança se torna um elo de ligação. Entre o quê? Entre a minha mão direita e a minha mão esquerda, ó, tá? Então aqui, ó, a aliança é só um elo. Quando você junta as duas mãos, ela se torna um elo de ligação, porque ela está ligando uma mão à outra, tá bom? Então, voltando lá. Que muita gente pensa que está errado, né? Às vezes até fala assim, nossa, aquele cara falou elo de ligação, é redundante. Não, não é redundante, tá? Elo é uma coisa, elo de ligação é uma função que o elo está exercendo. O sistema de equilibração coloca-se como elo de ligação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, ou seja, o sistema de equilibração, ele liga o desenvolvimento à aprendizagem e a aprendizagem ao desenvolvimento, combinando os fatores de ação externa com os fatores de organização interna. Fatores de organização externa é a aprendizagem, depende de coisas de fora. Fatores de organização interna é o desenvolvimento, que é parte do ser humano. Inerente à estrutura cognitiva. Piaget identifica dois tipos de aprendizagem, uma no sentido estrito e a outra no sentido amplo. No sentido estrito, a aprendizagem refere-se aos conteúdos adquiridos em função da experiência. Conforme o sujeito vai aprendendo, ele vai adquirindo experiências. Então, esse é o sentido estrito. Já a aprendizagem no sentido amplo compreende as aquisições que não são devidas diretamente a experiências, mas construídas por processos dedutivos, ou seja, desenvolvimento da criança, o que ela acha que é. Né? Aí ela vai ali, então, olha, descobriu uma coisa. Isso da própria criança. Tá? Então, a aprendizagem no sentido amplo é aquilo que a criança realmente ela vai descobrindo por si mesma, ela vai buscando. E no sentido estrito seria a aprendizagem, que é aquilo ali, ó, você recebeu uma informação, olha, eu descobri que na rua tal, eles fecharam a rua lá, parece que vai ter um evento, então não pode passar carro lá. É uma experiência adquirida no sentido estrito. Por quê? Porque eu recebi a informação que a rua está fechada, que eu não vou poder passar com o carro, então eu tenho que pegar outra rua. Acabou a informação. Agora, no sentido amplo,
seria assim, você tá lá passando na rua, bonitinho, tal, outra pessoa passou e te falou. Mas quando você vai lá, você tá passando na rua, você viu que a rua tá fechada. Nossa, por que essa rua tá fechada? Ah, olha, tá tendo um evento ali. Nossa, mas que evento é aquele? Ah, é um evento, um comício político que tá tendo ali. Nossa, tal, mas é comício do quê? É para prefeito ou para vereador? Ah, é um candidato a prefeito que vai ter. Tá. Nossa, que legal, mas qual que é o candidato? Então, olha só como o negócio vai abrindo, né? Não é só o fato da rua tá fechada. Ela tá fechada porque tá tendo um evento, o evento é um ato político, um comício, o candidato que está ali é um candidato não é a vereador, é um candidato a prefeito, aquele candidato a prefeito é o fulano de tal, nossa, que legal, mas qual que é a relação dele com o nosso município? A relação dele é tal, ele trabalha tanto tempo, tal, e olha só como vai aumentando, né? Então isso seria a aprendizagem no sentido amplo, ou seja, não é só uma informação restrita, uma pessoa vem e falou para você, aquela rua está fechada, você não pode passar lá com o carro, tá? Você vai ter que pegar outra rua. Estrito, você só soube aquela informação, que a rua está fechada. Agora, no sentido amplo, quando você descobre por que ela está fechada, a coisa vai andando, tá bom? Então, Jean Piaget ele identifica esses dois tipos de aprendizagem. Na verdade, a aprendizagem propriamente dita, ela equivale tão somente à aquisição de novos conteúdos. Como todo conteúdo só pode ser atingido pela mediação de uma forma, ou seja, alguma pessoa tem que trazer aquele novo conteúdo para você, não é difícil perceber que na concepção de Jean Piaget, o processo de aprendizagem ele é subjugado ao processo de desenvolvimento, sendo por este condicionado. Claro, gente, o que a gente vem falando aqui nas 3 aulinhas, né? O desenvolvimento ele é próprio da criança. Então, para a criança aprender alguma coisa, ela tem que estar desenvolvida segundo aquele tema. Na primeira aula, se eu não me engano, eu mencionei, por exemplo, a questão da sexualidade. Você não consegue trabalhar temas de conteúdo sexual, de sexualidade com a criança, por quê? Porque a criança não tem nem maturação para aquilo. Ela não está desenvolvida para aquele tipo de assunto. Quando a criança, por exemplo, chega na adolescência, ali o professor na escola já vai trabalhar sobre sexualidade, porque a menina já entrou no período da menarca, seu corpo também começou a mudar, né? Os seios começou a crescer, o menino começou a querer criar pelos em outras partes do corpo. E então assim, a criança ela começa a ter uma pequena compreensão daquele conteúdo porque ela vê aquilo no corpo dela, aquelas mudanças que estão acontecendo com ela. Uma criança de 4, 5, 6 anos, por exemplo, ela nem tem contato com aquilo, não tem maturação, não tem. Então, por mais que você converse com ela, ela não vai entender o significado daquilo. Tá? Então, assim, a aprendizagem, ela necessita do desenvolvimento. Então, ela está subjugada ao processo do desenvolvimento, como o Jean Piaget falou. Tá? Ou seja, ela é condicionada ao desenvolvimento. O desenvolvimento não precisa da aprendizagem para desenvolver, ele acontece sozinho. Mas a aprendizagem requer de um certo nível de desenvolvimento para ela poder acontecer. Tá? Então, ela é condicionada ao desenvolvimento. Vamos findar essa aula aqui, gente? Segundo Piaget, quanto mais uma teoria de aprendizagem se distancia das necessidades do sujeito, mais ela terá de apelar para fatores motivacionais, ou seja, coisa externa, a fim de explicar o desencadeamento do processo de aprendizagem. Ele lembra que a grande maioria das situações de aprendizagem repousam numa estrutura lógico-matemática, por isso comporta uma razão necessária. Gente, segundo Piaget, o que é necessário para você adquirir a aprendizagem? O sujeito ter contato com o objeto, aquele objeto fazer parte da vida dele, ter um significado para ele, ele tem que agir sobre o objeto para que ele consiga desenvolver aquela aprendizagem. Quanto mais distante a aprendizagem está do sujeito, por exemplo, assim, se distancia das necessidades dele, ou seja, vamos pegar aqui puxa vida, vamos lá, uma calculadora científica, vai. A criança sabe que é uma calculadora, que é para fazer conta, mas ela tem tanto númerozinho, tanta coisinha ali e tal, que vai muito além daquilo que ela precisa. Então aquilo não faz sentido para ela, porque ela diz, eu não vou usar isso nunca na vida. Porque, entende, aquilo não faz sentido para ela. Então, para ela aprender sobre aquela calculadora é muito mais complicado, porque aquela não faz sentido, não faz parte da vida dela. É como, por exemplo, olha só, um exemplo que eu vou mencionar aqui. Eu sempre gosto de citar exemplos nas minhas aulas. Eu estudei já para vários concursos, já tentei prestar para várias áreas, Ministério Público, para banco, para procurador, para tudo que é concurso que vocês imaginar. Só que, por exemplo, quando eu vou estudar para o concurso, tá lá aquelas matérias, aquelas coisas. Gente, aquilo não faz parte do meu cotidiano. Eu não consigo compreender porque eu não lido com aquilo no dia a dia. Então, assim, eu fui lá, paguei cursinho, comprei a apostila, me matei de estudar, inspetor fiscal de rendas, eu também prestei. Então, assim, gente, é uma coisa tão difícil, por quê? Porque não faz parte do meu dia a dia. Uma pessoa que já trabalha nessa área, quando ele vai prestar um concurso, ele lidar ali, quando ele está estudando, ele lidar com fatores ali que tem tudo a ver com a realidade dele.
Então, para ele, o entendimento daquela matéria é mais fácil. É óbvio que ele vai ter bem mais vantagem do que eu no concurso. E o que acontece? Eu nunca passei nenhum, né? E mesmo estudando, pagando cursinho. Por quê? Porque são coisas que não fazem parte da minha realidade. Então são coisas que eu estou aprendendo ali na teoria, mas que eu aprendo aquelas palavras que estão ali. Você conhece a piada, vocês conhecem, por exemplo, a piada da laranja? Né? Que você fala assim, ó, eu tenho 3 laranjas, chupei 2, fiquei com uma, né? Aí quando chega na prova, o professor fala, ó, eu tenho 3 maçãs, comi 2, fiquei com... E a criança fala, ela não sabe, por quê? Porque ela sabia aquilo ali com maçã, ela sabia com laranja. Quando o professor colocou o mesmo número, mas mudou a fruta, a criança não sabe resolver. Então, mais ou menos assim, é uma piada, né, gente? É, mais ou menos assim, a mesma coisa. Você vê, eu estudava para concurso, por mais que eu estudasse, eu tinha um conteúdo teórico, quando caía na prova e mudava alguma coisa, eu não sabia por quê, porque é uma coisa que não faz parte do meu cotidiano. Então, assim, quanto mais aprendizagem, aquilo que você está tentando passar para a criança, ela se distancia das necessidades dela, do meio comum dela, mais difícil vai ser para ela aprender. E aí você vai ter que ficar apelando para fatores motivacionais, né? Trabalhar de algumas formas ali que a criança se interesse para que ela se aproprie daquele conhecimento. Diferentemente de quando você trabalha com objetos que fazem parte da vida da criança, o entendimento dela é maior e a aprendizagem dela vai acontecer de uma forma muito mais fácil, tá bom? Pessoal, meu Deus, eu estou exausto com essa aula. Foram 3 aulinhas aí de desenvolvimento da aprendizagem, um tema muito complexo. Espero poder ter contribuído com alguma coisa. Aprendi bastante com vocês, sofri bastante aí, porque é um tema muito complexo, tá? Eu desejo bons estudos a todos. Reassistam os vídeos, façam anotação de acordo com o que vocês acharem que deve, tá? Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. O que tiver ao meu alcance, eu vou estar respondendo também, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.